Pessoal, dei mais uma olhada na apostila ainda para ver se eu achava alguma coisa legal para comentar, alguma coisa que não tinha sido trabalhada ainda. Estou feliz de ver que a gente esgotou a teoria do volume 1. Quero acreditar que a maioria esteja se esforçando nos exercícios para poder valer a pena. E eu comecei na última aula de eletrostática a preparar o meio de campo para a continuação natural da eletrostática. Então eu quero fazer uma revisão rápida e vou retomar de onde eu parei, para a gente aumentar a nossa chance de compreender essa física invisível aí. Os corpos são feitos de átomos, os átomos são constituídos por partículas carregadas. E se eu quiser achar a quantidade de carga num corpo carregado, basta pegar o número de partículas em excesso e multiplicar pela carga elementar. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Indo para o laboratório investigar esse fenômeno de atração e repulsão elétrica, Coulomb percebeu que a força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância, e também é influenciado pelo meio, por isso a constante eletrostática. No nosso caso é sempre ar ou vácuo, e a constante eletrostática vale 9 bilhões, 9 vezes 10 na 9 aproximadamente. Quando os problemas elétricos começaram a ficar mais complexos, nós percebemos que a ideia de força elétrica não era o suficiente para matar algumas questões. A gente precisava de uma ideia mais refinada. E o matemático Gauss, alemão, ninja, desenvolveu a ideia de campo. A ideia de campo na física ela é geral, serve para campo magnético, campo gravitacional, campo elétrico, campo da força fraca, campo da força forte, do núcleo do átomo. Qualquer força que atue à distância, que não exija contato, é chamada força de campo. Quer dizer que tem algo invisível ali se espalhando pelo espaço, representando esse campo. Campo elétrico, porque tem origem na força elétrica. Fizemos uma experiência virtual aqui para tentar entender essa ideia, né? Pegávamos partículas de teste, colocávamos num lugar do espaço e medíamos a força. Dobrando a carga de teste, a força dobrava. Triplicando a carga de teste, a força triplicava. E aí, dividindo força por carga, nós conseguimos calcular quantos newtons por coulomb o campo elétrico tinha naquela região. Para eu usar a definição de campo elétrico, eu tenho que fazer uma experiência, na prática. Mas, substituindo a lei de Coulomb aqui, cancelou uma carga de cima com uma carga de baixo, nós arrumamos uma maneira teórica de calcular o campo elétrico gerado por uma carga. E se forem várias cargas? Primeiro tu calcula e desenha o vetor campo elétrico de cada uma e depois tu opera os vetores. Operar vetores nem sempre é fácil. Quando está na mesma direção e no mesmo sentido é só somar. Mesma direção em sentidos opostos, só diminuir. 90 graus, Pitágoras. Mas se for para um ângulo qualquer, seria usando a lei dos cossenos. Lei dos cossenos, o resultante ao quadrado é o vetor 1 ao quadrado, mais o vetor 2 ao quadrado, mais 2 vezes o vetor 1 multiplicado pelo vetor 2, multiplicado pelo cosseno do ângulo, o que justifica o nome da lei. Cosseno do ângulo entre o vetor V1 e o vetor V2. E na verdade não é o vetor 1 ao quadrado, é o módulo do vetor 1 ao quadrado, mais o módulo do vetor 2 ao quadrado. Tu vê, né, cara, grandeza vetorial pode dar dor de cabeça. Ah, talvez tu tenha que saber decompor também, né, dependendo da situação, já que envolve vetores, talvez tenha que saber decompor para matar uma questão de eletrostática. Não custa, né? Claro que tu é o rei da decomposição, mas humildade aqui vale a pena. Então, se eu tenho um vetor V formando um ângulo alfa horizontal, tens que saber desenhar, denominar e ainda calcular cada uma das componentes. O Vx é o vetor original vezes cosseno, já que está com ângulo. O Vy é o vetor original vezes seno, já que está sem ângulo. A maneira rápida de decompor. Legal. Porém, força é uma grandeza física infinitamente mais limitada do que a ideia de energia. Energia é uma ideia grandiosa que foi surgindo aos poucos na física.
E a ideia de energia ela é muito mais geral, resolve muito mais encrencas na física. Só que toda a ideia de energia vem do trabalho de uma força. Se eu pego um objeto, faço força nele para deslocá-lo, eu gasto energia. E para calcular a energia que eu gasto nessa situação, eu multiplico a força pelo deslocamento e o cosseno do ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Ideia do trabalho de uma força. Toda a ideia de energia na física nasce dessa equação. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma carga elétrica fixa no laboratório, que eu chamei de Qzão por frescura. Peguei uma carga menorzinha que eu deixei livre para se movimentar, Qzinho. Fiquei segurando no começo ela e depois soltei para ela poder se deslocar. Ignora a gravidade, tá? O que nós percebemos? Que no início vai ter uma força elétrica grande. Apesar de a força elétrica diminuir com a distância, o objeto vai estar cada vez mais rápido, porque se tem força, tem aceleração. E se tem aceleração, a velocidade vai se modificar com o passar do tempo. Supondo que estava praticamente colado, distância zero, e depois de se movimentar foi para uma distância d, eu te mostrei que se fôssemos calcular o trabalho da força elétrica, ao substituir a força pela lei de Coulomb, K vezes Qzão, vezes Qzinho, dividido por d ao quadrado, vezes d, vezes o cosseno de zero, cortou ao quadrado e nasceu essa fórmula que a gente pode chamar de trabalho da força elétrica ou ainda energia potencial elétrica. O que é marcante nessa fórmula? Primeiro, não tem mais os módulos. Carga negativa vai ser colocado com sinal negativo aqui. A distância não está ao quadrado. Quer dizer que quando dobra a distância entre duas cargas elétricas, não cai 4 vezes a energia, cai só 2 vezes. Triplica a distância, divide por 3 a energia disponível. A distância é diminuída em 5 vezes, aumenta em 5 vezes a energia. Não é mais ao quadrado como antes. E energia é uma grandeza escalar. Infelizmente, né, que seria muito legal tu poder comer o que tu quiser, direcionar a energia só para uma parte do teu corpo, né, e depois te livrar daquela energia localizada no teu corpo. Mas não dá para pedir a comida vetorialmente, né? Me vê 1000 calorias na horizontal para a esquerda, não dá. Só tu, eu faço esse exemplo bom para tu lembrar, né, que se tu parar para pensar, mesmo não tendo decorado que energia é escalar, se tu reflete sobre o assunto, tu percebe que ela é escalar. E chegou a hora de avançar mais um pouquinho então. Não decorem nem W nem E. E de energia, W de trabalho. Pode acontecer um ou outro. Te prepare para a fórmula vir assim ou assada. Não importa. Vamos ao laboratório. Vamos fazer uma experiência muito similar à experiência que deu a origem à ideia de campo elétrico. A experiência que eu vou fazer agora em laboratório, ela é infinitamente mais complexa que a outra, do ponto de vista prático, mas não para nós que estamos no laboratório virtual. Então olha só, vou pegar uma carga geradora de campo fixa no laboratório, poderia ser positiva, não tem problema, ou negativa, e eu queria descobrir o que essa carga está gerando naquele ponto, e naquele ponto não tem nada ainda, não coloquei nada ali, só marquei um ponto, ele está vazio. Só que eu não quero investigar do ponto de vista da força, eu quero investigar do ponto de vista da energia. Ou seja, eu vou ter que mais uma vez pegar partículas de teste, só que em vez de medir a força que atuava em cada uma delas, eu vou medir a energia elétrica em cada uma delas, energia potencial elétrica. Por que eu digo que isso é infinitamente mais difícil? Porque quando eu pegar minha partícula de teste e colocar ela no ponto ali, para eu saber a energia que ela dispõe, eu vou ter que pegar uma placa de gelatina, soltar a partícula para ela ir em direção à placa e penetrar na placa, botar essa placa gelatinosa no microscópio, ver que distância que essa partícula penetrou na placa, e como eu sei como a gelatina resiste ao movimento da partícula, eu sei a força que a gelatina fez na partícula enquanto ela se arrastava na gelatina. Sei a distância que eu medi no microscópio, medi essas duas grandezas, multiplico para achar o valor da energia. Puta, isso dá um trabalho do cão, bicho. Isso dá um trabalho do cão. Aqui não, aqui vai ser tudo gostoso, olha só.
Primeiro, carga assassina de 2 coulombs. No laboratório seria 2 microcoulomb. 2 aqui só para a gente pensar mais fácil. Deixa eu ver, fiz a experiência, placa de gelatina no laboratório, fiz as contas. Sim! 30 joules. Quando eu repito a experiência para uma partícula de 4 coulombs, depois de fazer todos os cálculos, eu percebo? Sim! Que óbvio! Triplicando a carga de teste para 6 coulombs comparativamente a 2 coulombs. Olha, Deus é matemático. O Criador da natureza parece que engendrou a natureza matematicamente. É a sensação que nós temos quando estudamos a natureza a fundo. Parece que se Deus fala alguma língua, é a linguagem matemática. Dá a nítida sensação. Isso não é só por poesia, não. É a sensação que dá mesmo quando a gente estuda a natureza mais a fundo. Deus é matemático. Ô galerinha, isto para a pessoa normal é uma obviedade inútil. Mas não para um gênio da ciência. Um cara que olha isso e quer entender a natureza, ele olha para isso. Sim, descobri uma nova grandeza física. Chamarei essa nova grandeza física de potencial elétrico. O que é o potencial elétrico daquele ponto G que eu estava estudando? Vou chamar de V. Muitos materiais chamam de U esse potencial elétrico. Eu prefiro chamar de V. Potencial elétrico nada mais é que a razão entre a energia potencial elétrica disponível para uma partícula dividido pelo valor da partícula. Observe como a ideia de potencial elétrico é parecida com a ideia de campo elétrico. Porém, em vez de força por carga, foi energia por carga. Observem que não importa qual dos experimentos eu vou usar para determinar o potencial do ponto G, porque em todos eles o resultado seria o mesmo. Vou pegar o do meio. Foram 60 joules dividido para 4 coulombs. O potencial elétrico do ponto G é 15 joules por coulomb. Para homenagear o inventor da pilha, o Alexandre Volta, nós vamos chamar de volts. Significado físico de naquele ponto ter um potencial elétrico de 15 joules por coulomb. Cada coulomb que eu coloco ali tem a capacidade de absorver 15 joules de energia, se for liberado, né, para a força elétrica poder atuar e deslocar o objeto. Cara, falar que na tua tomada tem 220 volts, significa dizer que cada coulomb que atravessa de um polo da tomada para o outro recebe 220 joules de energia. Só isso. Mas tu vê, cara, não é porque eu falei isso agora que no teu coração, entendi o que é potencial elétrico. Não é bem assim. A gente tem que dormir, a gente tem que fazer exercício, a gente tem que errar, a gente tem que sofrer com a perda do exercício e tentar de novo. E aí depois de alguns meses, dizem os especialistas, no mínimo 2 meses de contato com a matéria, aí tu começa a ser tua matéria, tu ficou estudando aquele período. Ou seja, uma semana não é tua, um mês não é tua matéria. Tem que ter tempo de contato. No mínimo 2 meses. No meu caso, 10 anos. Para eu acordar de manhã e pensar, eu sei que é potencial elétrico. Demorei uma década para botar no meu coração isso. Eu já fazia as contas na tua idade, na tua situação, mas eu não sabia o que era que eu estava fazendo. Eu te falo isso para tu não ficar desesperado se tu ainda não entendeu. Meu Deus, já vi isso no passado e ainda não entendi direito. Tem nada de anormal nisso. Tem nada de anormal. Se nós quisermos refinar um pouco mais a ideia de potencial elétrico, poderíamos fazer assim, ó. A diferença de potencial elétrico do ponto A para o ponto B é o trabalho da força elétrica para levar a partícula do ponto A para o ponto B, dividido pela carga dessa partícula. Essa daqui para cá a ideia já ficou um pouco mais refinada, ó, porque eu estou marcando o ponto de partida e o ponto de chegada. Não custa lembrar que quando eu falo VAB, nada mais é que o potencial do ponto A subtraído do potencial do ponto B. Cuidado, hein, gente, VBA é o potencial do ponto B subtraído do potencial do ponto A. É assim no mundo todo, tá? No Turcomenistão também, no Azerbaijão, na China, na Suécia,
na Bulgária, onde as crianças estudam menos e aprendem mais também. Bulgária é campeã mundial em aproveitamento de tempo de aula. Provavelmente eles não devem ter aula expositiva, né? Eles devem ter só tirar dúvida e exercício, a gurizada estuda por conta própria. Então os búlgaros são os que menos precisam ficar na sala de aula e são os que mais aprendem em menos tempo. Vamos destruir os búlgaros hoje então. Potencial elétrico. A ideia foi dada, dei uma refinada na ideia e estamos parecidos com o campo elétrico, né? Porém, aquela ideia é uma ideia escalar. Da mesma forma como eu fiz com o campo elétrico, eu peguei a lei de Coulomb e substituí ali, né? Eu vou pegar a ideia de energia potencial elétrica e vou substituir aqui. Então, outra maneira de calcular o potencial elétrico. Como é que a gente calcula a energia potencial elétrica mesmo? K, Qzão, Qzinho, dividido por D. Se eu for dividir esse resultado pela carga de teste, que eu chamei de Qzinho, seria uma divisão de fração, né, que é a primeira, vezes o inverso da segunda, obrigado, invertendo a carga fica 1 sobre Qzinho, cancela carga com carga, e eu obtenho uma nova fórmula. Nos materiais dessa fórmula aparece como potencial elétrico gerado por uma carga. Professor, e se forem duas? Já vou te explicar. Para encerrar a parte teórica e a gente ir para a parte importante, que são os exemplos e posteriormente os exercícios, um último comentário. Comparem, por favor, a fórmula do campo elétrico gerado por uma carga, que está do lado da fórmula circulada, E igual a K vezes Q sobre D ao quadrado, e a última fórmula que eu coloquei no quadro, V igual a K vezes Q sobre D. Qual é a diferença única entre elas? A distância ao quadrado. Aliás, única não, né? Essa é uma grandeza escalar, né? E aquela lá é uma grandeza, a setinha em cima da letrinha nos lembra disso. Vocês concordam comigo que se eu pegar a ideia de campo elétrico, que tem distância ao quadrado embaixo, e multiplicar por distância, a fórmula vai ficar igualzinha a essa? A fórmula do campo elétrico era K vezes Q sobre D ao quadrado. Se eu multiplico por D, cancelo ao quadrado, né? Fica a fórmula do V, não fica? Eu jamais vou esquecer da alegria que me causou quando o professor botou essa fórmula no quadro. Terceirão, 1999. Eu olhei isso aí, que beleza, estava me matando para resolver questões eletrostáticas. Agora eu já tenho mais uma fórmula, vou destruir. Fui para casa e comecei a usar essa fórmula que nem um doente e errei tudo naquela tarde. Eu voltei muito magoado para o colégio. Aí o professor me alertou, não, é que essa fórmula só pode ser usada numa situação especial. Essa fórmula só é usada para campo elétrico uniforme. Só é válida para campo elétrico uniforme. O que é campo elétrico uniforme? Que apresenta o mesmo valor em todos os seus pontos. Como é que a gente cria um campo elétrico uniforme? A gente pega duas placas planas e paralelas, saindo aqui do plano do quadro, conecta uma num polo positivo, outra num polo negativo de uma bateria. A placa conectada ao polo positivo fica positivamente carregada, a placa conectada ao polo negativo fica negativamente carregada. Quando eu for representar as linhas de campo nesse caso, as linhas são paralelas e igualmente espaçadas, mostrando que o campo elétrico é uniforme. Uma atenção muito especial eu preciso agora. Daqui a pouco eu vou te mostrar o que são essas linhas pontilhadas aqui. Ó. São chamadas de superfícies equipotenciais. Se eu pego uma partícula que sai do ponto A e levo ela, não importa como, até um ponto B, aquela distância entre o ponto A e o ponto B não vai ser medida em linha reta. Vai ser medida paralelamente à linha de campo, tá, gente?
aquela distância AB tem que ser medida em linha reta, em cima da linha de campo. Ou seja, aquela fórmula ali ela parece gostosinha de usar, mas ela é cheia de sutilezas. Tem que estar bem atento para saber usar aquela última fórmula que apareceu em eletrostática. Cara, a base da eletrostática é isso. O resto é a gente saber aplicar essas equações e essas ideias. Aí nós vamos aplicar essas ideias em capacitores, nós vamos aplicar essas ideias em outros pontos para entender bem a elétrica, a parte de eletricidade também. A parte de eletrodinâmica vai ser baseado no que a gente já tem de eletrostática. Para que a gente comece a se familiarizar com essas ideias todas, seria legal eu fazer um exemplo. Um exemplo que depois eu vou trocar os dados para transformar em exercício. Então vamos supor o seguinte, ó, eu tenho uma carga aqui de 6 vezes 10 na menos 3 coulombs positiva. E a 10 metros dessa carga eu tenho uma outra carga numa direção perpendicular negativa de 8 vezes 10 na menos 3 coulombs, também a 10 metros. E dado essa estrutura eu faço uma série de perguntas. Primeira pergunta, qual é o campo elétrico resultante no ponto X? Pergunta B, qual é o potencial elétrico resultante no ponto X? Pergunta C, se uma partícula Q igual a 5 vezes 10 na menos 6 coulombs for colocada no ponto X, que força vai atuar nela? E se eu pegar uma partícula de 4 vezes 10 na menos 6 coulombs e colocar no ponto X, que energia potencial elétrica ela vai dispor? Por mais que esse problema ainda seja simplório e não exige grandes interpretações, resolvê-lo é fundamental para depois a gente ter chance de entender problemas mais complexos. Então eu peço que tu te concentre e preste atenção nesse exemplo, para que depois, ao trocar os dados, tu possa levar para casa e te divertir com esta questão tão clássica e que dá tão baixo índice de acerto no vestibular.